Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Ester Bom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com o IGC4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte. O ponto de vista de hoje entrevista uma das mais competentes e articuladas jornalistas do Rio Grande do Norte. E por que não dizer da nossa região Nordeste? Ela, inclusive, é apresentadora de um programa político aqui na nossa Band Natal. Refiro-me a Ana Ruth Dantas, que vai externar o seu ponto de vista sobre o panorama político nacional, estadual e municipal nesse delicado momento de profunda crise política no Brasil. E quais os seus reflexos na política do Rio Grande do Norte e também da nossa capital. Ana Ruth, uma alegria imensa receber você. É a segunda vez que eu lhe entrevisto e num momento tão delicado de tantas coisas acontecendo, a cada minuto muda tudo e para falar disso teria que ser uma pessoa da sua competência. Por isso que eu lhe fiz o convite e agradeço desde já por você ter aceitado participar desse ponto de vista que vai ser muito importante para o nosso telespectador. Eu que agradeço, Nelson, mais uma vez estar aqui no Ponto de Vista. Para mim é uma alegria, é uma honra ser da audiência do seu programa, até porque faço parte dessa audiência e em um momento, por que não dizer, preocupante, em um momento triste, em um momento de expectativa. Afinal de contas, a incerteza domina a cena política, a cena econômica domina o país. Sem dúvida, Ana Ruth. Eu queria lhe fazer uma pergunta, a primeira pergunta de uma série de outras que serão feitas. Será que nós estamos vivendo no Brasil o final de um ciclo? Veja, eu não sei se a gente está vivendo o final de um ciclo, mas estamos vivendo uma grande transição, que a gente não sabe se vai ser a reafirmação desse ciclo ou a mudança, vem a sua pergunta, de um novo ciclo. O que a gente vive hoje é um grande entrelaçamento da política econômica com a política eleitoral, com a política partidária. A gente vive hoje uma ameaça real de uma presidente sofrer o impeachment. Vivemos hoje uma massa que vai para as ruas e dá uma lição de democracia, seja aquela massa de 6 milhões de pessoas que defende, que prega, que quer o impeachment, seja a massa de 600 mil pessoas que foi para as ruas legitimamente pedir a permanência da presidente Dilma Rousseff. Mas os dois recentes episódios que levaram milhares de pessoas às ruas trouxeram uma grande lição, uma lição de que o brasileiro sabe promover movimentos democráticos, manifestações de forma pacífica. Isso deve ser enaltecido, porque naquele domingo, naquele marcante domingo, as pessoas foram às ruas, mas temiam uma represália do grupo favorável à presidente Dilma Rousseff. Naquela sexta-feira, as pessoas foram às ruas pedir a permanência da presidente Dilma Rousseff, mas naquele momento se temia uma represália dos que estavam ou que são favoráveis ao impeachment. Nesse momento é uma incerteza, mas algumas lições já foram postas. Esse momento tão delicado, você vê olhando para o passado, você vê alguma ligação com algum outro momento político vivenciado no Brasil? Sem dúvida, Nelson. Não há como nós não lembrarmos de uma história que marcou o Brasil, o impeachment do hoje senador da República. Veja como a política é dinâmica. Estamos falando do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, que o presente de hoje traz o senador Fernando Collor de Mello, que está sem partido, já que ele deixou o PRB. Mas a relação de comum e a relação de diferente do passado e do presente. Impeachment de Fernando Collor de Mello. Assumiu o vice-presidente Itamar Franco. Foi um movimento que levou as pessoas para a rua, os caras pintadas, e aí o presente nos traz o senador Lindenberg Farias, do Partido dos Trabalhadores, que naquele momento do passado ele era o líder do movimento Cara Pintada, movimento que pressionou e, por que não dizer, que influenciou decisivamente para o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. O fato comum é que nós temos hoje uma presidente, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores,
trabalhadores sofrendo uma real ameaça de sofrer o impeachment e um vice-presidente, Michel Temer, já praticamente se considerando empossado no mais alto cargo político público do país, que é o cargo de presidente da República. Mas o aspecto comum para aí. Para aí por quê? Porque naquele momento do impeachment de Fernando Collor, ele foi eleito presidente da República por um partido fraco, um partido pequeno, obviamente que teve uma grande coalizão. Itamar Franco assumiu na chamada governabilidade, a união de todos em torno do Brasil e personificado no nome de Itamar Franco. O aspecto diferente. Estamos com a presidente Dilma Rousseff, que sofre a ameaça de impeachment, só que, diferente daquele passado, a presidente Dilma Rousseff tem um partido grande, forte e denso por trás dela. Não apenas o Partido dos Trabalhadores, mas movimentos sociais, como o movimento, como a CUT, movimentos sociais como os sindicatos. E esses movimentos sociais trazem um lastro de pressão para a presidente Dilma Rousseff permanecer no poder. Qual é o fator diferente? O fator diferente é saber, com esse apoio que a presidente Dilma Rousseff tem de uma massa que se tornou um número em torno de 600 mil pessoas que foi para as ruas naquela sexta-feira. Será como essa massa vai reagir em caso de impeachment da presidente Dilma Rousseff por parte do Congresso Nacional? Essa é a grande diferença. O Collor do passado não tinha uma mobilização de movimentos em torno dele. Ele ficou isolado, junto com a então primeira-dama Rosane Collor. Mas a Dilma de hoje, que sofre a ameaça de impeachment, ela tem sim movimentos sociais, ela tem milhares de pessoas no entorno. E aí, claro, a conclusão óbvia, há uma ameaça de insegurança, de violência, se esse impeachment sofrer. Porque eu estava conversando, Nelson, com algumas fontes minhas de Brasília e as fontes, elas diziam ou traziam uma informação comum. De fato, o Partido dos Trabalhadores está em vigília. E em vigília quer dizer, dependendo dos fatos que ocorrerem, o PT e seus sindicatos vão para as ruas. Uma coisa que eu queria saber, para você explicar para o nosso telespectador, é sobre qual a raiz desses problemas que nós estamos vivenciando agora, mas eu queria também fazer uma colocação. Crise política, crise moral, crise econômica, esse conjunto é, de fato, uma mistura explosiva? Crise política, crise econômica, crise moral, crise partidária, crise institucional. Não nos esqueçamos que uma das instituições mais respeitadas do Brasil, o Ministério Público, também está colocado na cena. Primeiro como um grande personagem e depois com algumas ingerências, segundo apontam juristas do promotor, por exemplo, de São Paulo, o Cássio Cosseniro, que ele pediu a prisão preventiva do ex-presidente Lula. Não nos esqueçamos, por exemplo, que o juiz Sérgio Moro, personificado como grande baluarte da moralidade e expressando que o brasileiro, o descontentamento, a insatisfação, porque não dizer a revolta do brasileiro, o juiz Sérgio Moro expressa muito bem isso nas suas decisões. Foi ele que escandalizou o país ao liberar aquelas gravações que todos nós escutamos. E eu acho que o brasileiro, ele gostou de ouvir aquilo porque houve a transparência. De fato, todos nós passamos a conhecer quem é, de fato, o maior líder político do país, o ex-presidente Lula. Mas conhecer não pelo discurso dele, conhecer pelas conversas dele ao telefone com outras pessoas. O parêntese eu paro aqui para trazer. Essa crise é uma crise explosiva, porque volta à sua primeira pergunta. Estamos em uma fase de transição ou estamos em uma fase de transição que vai reafirmar o momento do presente? Por isso a crise é explosiva. Muito se fala da judicialização da política nesse momento. Eu queria saber seu ponto de vista sobre isso. Você falou também do procurador de São Paulo e falou também do Sérgio Moro. Que papel Sérgio Moro está tendo na condução por 2 anos do processo da Lava Jato? O papel do magistrado Sérgio Moro, juiz de Curitiba, juiz federal pelo Paraná, é essencial. O juiz Sérgio Moro, e aí eu não tenho nenhuma procuração para defendê-lo, mas falo como cidadã, o juiz Sérgio Moro mostra cautela, serenidade e muita sobriedade nas decisões dele. Obviamente que a mais recente decisão de liberar as escutas telefônicas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
essa decisão trouxe divergências ou trouxe discussões, trouxe embates. Mas nós não podemos, Nelson, nos prender ao pequeno. Nós temos que ver, nesse momento, o contexto geral. O juiz Sérgio Moro é o grande personagem da Operação Lava Jato, porque ele mostrou ao Brasil o que há de fato. Longe de colocar segredo de justiça em tudo, o segredo de justiça passou o que tem que ser exceção. O que o juiz Sérgio Moro faz, e faz muito bem, é julgar com a cautela, com a racionalidade, com a lei, mas sem perder de vista o fator humano de uma nação que está ávida por desdobramentos, por soluções, e solução, nesse momento, é o fazer justiça. Perfeito. Sobre as divergências que a gente percebe que estão existindo no próprio STF. O ministro alegou suspeição, a Rosa Weber tomou uma decisão. Antes, o Gilmar Mendes já tinha também dado o seu ponto de vista pessoal sobre o problema do ex-presidente Lula e, finalmente, a decisão do presidente, do Teori Zavascki. O que é que você pensa, o que é que você pode dizer para a gente? Qual é o seu ponto de vista sobre isso que está acontecendo a nível de TSE? Nelson, o judiciário, de uma forma geral, e aí eu começo essa resposta trazendo não só o STF, mas o judiciário, de uma forma geral, ele tem hoje um papel preponderante na cena política no país de uma forma geral. Veja, nós estamos diante de um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, processo esse que tramita no Congresso Nacional, mais precisamente na Câmara dos Deputados. Nós estamos diante de um processo de cassação do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Eduardo Cunha, pelo PMDB do Rio de Janeiro, processo esse que tramita no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Mas se abstraia desse processo de impeachment da presidente Dilma na Câmara, se abstrai desse processo de cassação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Todos esses dois personagens, Dilma Rousseff e Eduardo Cunha, eles têm uma real ameaça de saírem, não pelo Congresso, porque a decisão do Congresso era uma decisão política, afinal os personagens são políticos, mas eles sofrem uma real ameaça de deixarem ou de perderem os seus cargos a partir de decisões do Judiciário. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Unifacex, um dos melhores centros universitários do Brasil, acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia, com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifacex e IGC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com IGC4. Unifacex, 5 unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Por meio do Banco de Oportunidades, o Senac RN incentiva de forma gratuita o ingresso do ex-aluno da instituição no mercado de trabalho. O Banco de Oportunidades Senac facilita contato entre empresas e ex-alunos e encaminha o profissional qualificado para uma oportunidade de emprego. Para realizar o cadastro, o ex-aluno deve ter sido aprovado em um curso no Senac dentro da programação ofertada nas áreas de gestão e negócios, turismo e hospitalidade, informática, saúde, imagem pessoal e idiomas. Se você é ex-aluno do Senac, faça o seu cadastro. Dirija-se até a unidade do Senac Centro, munido de RG, CPF, carteira de trabalho e foto 3x4. E faça a sua inscrição.
Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. O cliente da cooperativa Unicred Natal continua a ter um imenso leque de serviços à sua disposição. Ele pode financiar a compra do seu veículo novo, equipamentos utilizados em sua atividade profissional, ou mesmo adquirir bens, móveis e imóveis. Inclusive financiar a construção ou reforma da sua obra e até viabilizar viagens profissionais ou de férias. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E voltamos à nossa entrevista com a jornalista Ana Ruth Dantas. Ana Ruth, desemprego de 9%, PIB menos 3,8%, governo enfraquecido, o vice-presidente conversando com as lideranças maiores do grande partido de oposição ao PT, que é o PSDB. A pergunta que não quer calar, mesmo considerando todos os imbróglios que poderão ser decorrentes de uma definição tipo impeachment, por exemplo, você acredita que, pelo andar da carruagem, o PMDB poderá realmente voltar a presidir o Brasil? Nelson, antes da gente falar do PMDB, vou trazer outros dados que endossam exatamente esse cenário econômico que você trouxe. 9% de desemprego hoje no Brasil. Mas vamos olhar para o nosso Rio Grande do Norte. 12% o índice de desemprego no Rio Grande do Norte. Vamos focar no mês de fevereiro de 2016. Foram desligadas cerca de 7 mil pessoas. Foque 2015 todo, desligadas 12 mil pessoas, ou seja, em um mês, em fevereiro, no Rio Grande do Norte, nós tivemos mais da metade do desligamento, de todo o desligamento registrado em 2015. Outro dado, o desemprego no país deve fechar 2016 com algo superior a 1,5 milhão de pessoas a mais desempregadas, vagas fechadas. Isso eu estou falando no cenário dos economistas otimistas, porque os economistas pessimistas projetam o número de 2 milhões de vagas de empregos fechadas, encerradas no ano de 2016. Um PIB que chega a 4% negativo pela projeção dos economistas. Pela projeção do governo, um pouco mais otimista, 3% de redução. É muito grave. PMDB em meio a essa crise? Eu acredito sim. Eu acho que a presidente Dilma Rousseff, nesse momento, o processo de impeachment dela está avançado, ela perdeu a base de apoio partidária. Hoje, alguns partidos já estão indo no vácuo do PMDB e tentando desembarcar do governo. Um exemplo concreto, o PMDB marcou para a próxima terça-feira a reunião oficial que deverá trazer a informação de que o PMDB está desembarcando do governo. O Partido Progressista, que é governo, tem a indicação do Ministério da Integração Nacional, já disse que se o PMDB sair do governo, ele e o PP também saem, ou seja, vai no vácuo. Há sim uma real chance do PMDB se transformar ou ganhar a presidência da República, e veja como nossos políticos estão com as projeções avançadas. O PMDB já discute, o vice-presidente da República já discute quem serão os seus ministros, e o PSDB de Aécio Neves já discute com o PMDB pedindo para Michel Temer não ser candidato à reeleição em 2018. Nelson, esse cenário que eu trouxe agora é apenas retratando que o PMDB, o PSDB, Aécio Neves, Michel Temer, PP, eles não estão olhando só para o Brasil. Eles estão olhando para os projetos político e de poder de cada um deles. Porque nesse momento de insegurança, de tensão, de preocupação de todos, o PSDB estar preocupado se Michel Temer, em 2018, vai ser ou não candidato à reeleição, é pedir paciência demais ao eleitor, ao cidadão brasileiro. Você falou no primeiro bloco, com muita propriedade, das preocupações que são inerentes a todo cidadão brasileiro, de que haja extremismos, tanto de um lado como de outro. E é uma realidade que a gente não pode
colocar à margem de qualquer conversa, em qualquer conversa. É uma possibilidade. Embora a gente torça, todos nós torcemos que não aconteça. Uma perguntinha. Você também falou sobre o paralelo entre Dilma e Collor na questão impeachment. Mas com relação a radicalismos, a extremismos, haveria risco de se ter algo parecido com 1964 no Brasil, em 2016? Nelson, os militares estão silenciosos, a gente há de convir com isso. O Exército Brasileiro, de uma forma geral, ele está silencioso. Se você disser há risco, e aí é uma opinião muito pessoal minha, não estou amparada em dados técnicos, até porque o militar ele é fechado de uma forma geral, não há como se ter um sentimento da cúpula, mas eu acho que não há clima para um golpe militar. Eu acho que a tensão, a preocupação que nós temos hoje é de uma violência que pode ir para as ruas, dependendo do desfecho que tiver o processo de impeachment. Isso é ponto pacífico. Agora, um 64 personificado ou viralizado em 2016, torço que não. E é bem provável, de fato, que não ocorra. Até porque as circunstâncias são outras, diferentes. A gente vive num momento democrático. Então, da mesma forma que nós fomos, todos os cidadãos foram às urnas e votaram, mostra que, de fato, a democracia existe, mesmo com todos os seus problemas, como esse que a gente está vivendo. A maturidade da democracia brasileira hoje não chegou ao seu ponto, mas estamos avançando. O Brasil hoje tem o melhor processo eleitoral do mundo, que é o voto eletrônico e biométrico a partir de agora. Aliás, o Rio Grande do Norte já ultrapassou o número de 50% dos seus eleitores que vão votar com biometria agora no pleito de 2016. Então, estamos avançando e essa população hoje, que foi para as ruas pró-impeachment, a população que foi para as ruas pedindo a permanência da presidente Dilma Rousseff, todo esse contingente, somos os 600 mil pessoas de Dilma, com as 6 milhões de pessoas pró-impeachment, elas com certeza não têm junto a elas o sentimento do militar chegar ao poder. É o que eu percebo. Você falou do Rio Grande do Norte e a pergunta óbvia terá que ser sobre o nosso Estado. Todo esse imbróglio que está acontecendo no país, esse momento dramático que a gente vivencia, de que forma reflete nas coisas dos estados, mas de modo muito especial do nosso Rio Grande do Norte? Que influência o nosso estado passa a ter com toda essa situação política brasileira? Reflete em todos os aspectos. Começar, claro, pelo aspecto econômico, que eu já falei, a crise econômica não passa à margem do Rio Grande do Norte. No país, o índice de desemprego, eu dizia há pouco, é de 9%, no Rio Grande do Norte é de 12%. Nós temos uma Petrobras falida, fragilizada, complicada e uma Petrobras que tem grandes negócios no Rio Grande do Norte. Até o final desse primeiro semestre, nós teremos no estado 5 mil de desempregados só de empresas terceirizadas da Petrobras. Portanto, o escândalo da Lava Jato, que fragilizou uma Petrobras que hoje tem algo em torno de 120 bilhões de dólares em dívida, esse aspecto nacional chega ao nosso pequenino Rio Grande do Norte. O aspecto econômico, o aspecto político, muda tudo. Primeiro, por que muda? Os candidatos ao pleito de 2016 que trazem o DNA do Partido dos Trabalhadores. Não vamos tão longe não, vamos ficar em Natal. O deputado estadual Fernando Mineiro é pré-candidato a prefeito de Natal pelo PT. É claro que o deputado mineiro deverá ter reflexos dessa crise política que coloca o PT em xeque. A bancada na Câmara Municipal de Natal, vereador Hugo Manso, vereador Fernando Lucena, ambos tentarão a reeleição. É claro que eles também vão ter reflexo desse PT desaprovado. Desaprovado não sou eu que estou dizendo, mas pelos números que estão postos. Os demais candidatos a prefeito do PT também temem isso. Não nos esqueçamos que o Partido dos Trabalhadores no Brasil é um partido grande, tem a presidente da República, tem diversos governadores, mas o PT do Rio Grande do Norte não acompanhou proporcionalmente esse crescimento. O PT Potiguar continua pequeno, tem uma senadora da República, tem um deputado estadual e para por aí. Não tem nenhuma grande prefeitura. E será que nesse cenário real que você coloca na questão política, no Estado, vale a pena a um governo, a um governador, a um governo, cujo partido não tem tanta afinidade nem tem tanta história com o PT, vale a pena ser aliado
nesse momento, ao PT? Vale por um aspecto. PSD, Partido Novo, partido do governador Robson Faria, tem o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Nesse momento, a crise econômica, ela se reflete na chamada frustração de receita do Fundo de Participação dos Municípios, do Fundo de Participação dos Estados. E o FPE é uma receita essencial para todos os estados, principalmente para um estado pequeno como o Rio Grande do Norte. Em meio a essa diversidade econômica, cada vez mais, municípios e estados estão dependentes dos chamados convênios com o governo federal, da liberação de emendas. Isso tudo depende só de um aspecto, de um objeto, da caneta da Presidente da República. Então, nesse momento, sim, o governador Robson Faria é aliado da presidente Dilma Rousseff, não está isolado nesse bloco. Vários governadores, a grande maioria dos governadores está aliada, a grande maioria está aliada da presidente Dilma Rousseff, porque depende da presidente a liberação de recursos para se fazer algum tipo de investimento, já que a receita própria de cada um dos estados, essa receita própria não permite investimento, permite só pagar a folha de pessoal e com grande dificuldade. Ana Ruth, qualquer que seja o resultado desse momento delicado, acontecendo o impeachment ou não acontecendo o impeachment, as pessoas continuando nas ruas, qualquer que seja o resultado, que deverá acontecer até o final do primeiro semestre, o que isso vai influenciar as eleições municipais que vão ocorrer no Brasil todo, inclusive aqui no nosso estado, as eleições municipais de 2016. Que tipo de rescaldo essas eleições terão através de tudo que está acontecendo e que poderá ainda acontecer até o final do primeiro semestre? Vai influenciar muito, Nelson. Agora, influenciar em um aspecto e não influenciar em outro. Eu vou lhe explicar. Influencia do ponto de vista se o PSDB, se o PMDB, melhor falando, estiver no poder, influencia porque os candidatos do PMDB, eles estarão mais alicerçados do ponto de vista, inclusive, de apoio estrutural se o partido estiver na presidência da República, com ministros, e obviamente que se Michel Temer assumir a presidência da República, vai lotear os ministérios com pessoas dele. Então, isso fortalece os candidatos do PMDB. Mas há um aspecto. A história recente e a história um pouco mais longa do Rio Grande do Norte mostra que as lideranças nacionais, elas não se refletem diretamente em voto junto ao eleitor potiguar. Trago à cena Micarla de Souza, candidata a prefeita pelo Partido Verde, Fátima Bezerra, candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores. Naquele momento, Luiz Inácio Lula da Silva, o maior presidente da República que o Brasil já tinha visto, a maior liderança política. O presidente Lula esteve em Natal, você se recorda disso, declarou apoio, fez grande campanha para a Fátima e o resultado todos nós conhecemos. Micarla de Souza, oposição, eleita prefeita. Lula, candidato, Lula foi a Mossoró apoiar Larissa Rosado, então candidata a prefeita do segundo maior colégio eleitoral. Larissa naufragou no intento. Então, o líder nacional, ele ajuda a dar a estrutura que o candidato precisa, mas o apoio do líder nacional, ele não necessariamente significa o voto. O candidato tem que trabalhar para conquistar esse voto. Perfeito. Ana Ruth, eu teria outras perguntas. Infelizmente, o programa é bem curtinho, como você sabe, e eu vou ter que encerrar. E quero renovar o agradecimento a você, os agradecimentos por você ter aceitado dar essa aula, que com certeza o telespectador gostou imensamente de assistir. Muito obrigado e vou colocar você na agenda para um outro contato aqui, uma outra entrevista, quem sabe até no próximo semestre. Muito obrigado a você. Obrigada a você, Nelson. Obrigada a você que está em casa. As lições são aprendidas por mim. Na verdade, é uma grande troca de experiências. Foi uma alegria estar aqui com você. Aguardo o próximo convite. Sem dúvida, sem dúvida. E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, obrigado pela sua audiência. E a certeza de que no próximo programa traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento
Sebrae RN. Seja qual for o seu negócio, existe um Sebrae para você. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. Unifacex, a única universidade privada do RN com IGC 4. E Unicred, a maior cooperativa do Rio Grande do Norte.